Bom, boa noite a todos, bem-vindos ao segundo encontro do curso Fundamentação da Matemática à Situação Atual. A gente novamente está com o professor André Porto, professor da Universidade Federal de Goiás. O professor André Porto estuda Filosofia da Matemática e Lógica, tema do presente curso, e também Wittgenstein, com ênfase na teoria da subjetividade e o seu vínculo com o idealismo transcendental. Então, André, quando quiser começar o curso, apresentar o slide. Bom, eu vou começar, antes de apresentar o slide, vamos começar pelo início. Não sei se ficou alguma comentário ou pergunta, xingamento em relação à aula passada, alguma coisa desse tipo. Então, Agnaldo. Então, André, eu estava revendo os slides e, na verdade, uma coisa que me incomodou mesmo na hora, mas acabei esquecendo de perguntar, foi aquele slide onde você começa a apresentar a relação entre matemática e computação, entre a visão funcional. Sim. E a diferença entre a compreensão matemática. Sim. Aquele no qual você tem o A igual a A mais 1. Você diz que isso não faz sentido do ponto de vista matemático, sim, mas faz sentido do ponto de vista computacional, né? Sim, sim. Como é que é isso? Eu, sinceramente, não consigo... Eu não entendo de computação, não sou programador. O que significa isso daqui? A igual a A mais 1? Basicamente, isso é uma atribuição. Isso é eu fiz uma tipologia onde eu dividia as linguagens de computação basicamente em duas grandes famílias fundamentais. A família que é a mais usual, que é imperativa, e a família funcional. Tá? E na família imperativa, talvez a característica, o traço mais característico da família imperativa são comandos de atribuição, que são exatamente esse tipo de comando que tu mencionaste. Por exemplo, A igual a A mais B. Tá? Veja, uma coisa importante, já de cara, é o seguinte: se fosse uma equação matemática, seria uma proposição, seria uma asserção, verdadeira ou falsa. E, na verdade, falso, porque, em geral, se tu somar ao número A e somar A mais 1, por exemplo, 8, e 8 mais 1, 9, 8 não é igual a 9. Então, o que eu disse é, se tu tomar aquilo como uma proposição, então aquilo seria falso. Tá? Só que aquilo não é falso. Normalmente, os comandos, o correspondente, que é a função característica, seriam duas identidades. A gente escreve com igual a igual, que é assim: se for igual, dá 1, se for desigual, dá 0. Tá? Então, isso no computador é um comando. Na verdade, o computador trabalha com comandos. Então, assim, tudo vira, mesmo uma proposição, é Frege, na verdade. A proposição vai ser vai perguntar se o predicado se aplica ao objeto que está sendo predicado. Se ele se aplicar, dá 1, verdadeiro. Se ele não se aplicar, dá 0, falso. Então, tá? Então, de qualquer forma, é uma operação. Quando o Frege, no intermediário, transforma tudo em função, ele transforma tudo em operação. Tá? Desculpe. Então, mas o que eu estava... Então, primeira coisa, eu estava chamando a atenção, eu estava querendo caracterizar esses dois grupos fundamentais de linguagens, as imperativas e as funcionais. E a ideia crucial que eu estava tentando chamar a atenção é que tem um problema. É que nas linguagens imperativas, aquela citação do Streicher que eu botei me parece crucial. Ele diz: nas linguagens imperativas, a programação, que é do nível do programa mesmo, de criar um programa, e a especificação de programas não funcionam, elas não falam a mesma língua. Na linguagem funcional, isso falam a mesma língua. Então, isso é uma
digamos assim, um ganho conceitual muito importante. Tá? Essa ideia de que as linguagens funcionais são, do ponto de vista conceitual, melhores do que as linguagens imperativas, é uma ideia que remonta ao cara que criou a Fortran. Eu agora me esqueci o nome, mas quando ele ganhou o prêmio Turing, ele fez uma palestra que ficou famosa, onde ele diz basicamente isso, que esse modelo imperativo não é o modelo conceitualmente melhor, que o modelo funcional é melhor. E o que eu estava dizendo ali é que quando a gente diz que, como o Martin Löf diz, que matemática, teoria dos tipos e a teoria geral da computação ficam uma e a mesma coisa, isso só pode ser assim se, por exemplo, no lado da computação, tu não trabalha com modelo imperativo, trabalha com modelo funcional, na verdade, o funcional puro, na verdade, funcional intuicionista. Aí a coisa funciona. Então, é isso que eu estava chamando a atenção. Algum comentário? Anderson, algum comentário? Tá. Então, aquele 1 lá não é o número natural, ele não está somando. Olha, não, é um número natural, só que o que está sendo dito é o seguinte: tu vai incrementar a variável A com 1, tu vai incrementar 1 e botar no lugar do A. Só que isso não é aserir a identidade entre o que o A era e o que o A ficou, de jeito nenhum. O que está sendo dito é que tu vai acrescer em 1 a entidade, a variável, e botar no mesmo lugar que já estava. Eu usei essa metáfora da computação sem borracha e a computação com borracha. A computação imperativa é uma computação de borracha, onde tu tem a ideia das caixinhas, e as caixinhas tu pode tanto escrever na caixinha se ela estiver vazia, mas tu também pode apagar o que tem na caixinha e botar outra coisa na caixinha. Então, tu tem borracha. Tá? Na computação funcional, que é essa que nos interessa, que é essa que tem uma imbricação natural com a matemática, essa tu faz o que o matemático faz. Normalmente, o matemático vai expandindo. Quando tu vai resolver uma equação de primeiro grau, por exemplo, ou de segundo grau, tu vai fazer expandir, tu vai reescrevendo. Tu tem regras de reescrita, mas tu nunca apaga nada. Tá? Então, na memória, fica todo o processo de desenvolvimento até tu chegar à resposta. Tá? Isso é característico da linguagem funcional, por oposição à linguagem imperativa, que é a linguagem normal. Algum comentário? Bom, posso fazer uma pergunta, André? Você pode deixar para o fim da palestra, se não... Eu me defendo, se for o caso. Essa distinção entre linguagem funcional e linguagem imperativa é uma distinção de alto nível, né? Porque, quer dizer, no final, depois que você compila o programa, vira tudo assembly, linguagem de máquina, e assembly é uma linguagem imperativa. Sim. Né? Sim. Quer dizer, no fim das contas, vira tudo máquina de Turing. Se a gente pensar, né? O que está acontecendo por debaixo dos panos lá, no nível dos bits mesmo. Sim. Tem registros. Move memória, apaga isso daqui, escreve isso daqui, etc. Né? Sim. Quer dizer, então, desse ponto de vista, você não concordaria que fundamentalmente toda a linguagem ela é imperativa? Se não na sua estrutura formal, pelo menos depois que compila, vira tudo ações para ser realizadas por uma máquina, que é equivalente a uma máquina de Turing? Bom, aqui eu não vou poder responder essa pergunta completamente, eu só vou poder fazer um esboço. A resposta seria NaOtil, não. E não muito enfático. Por quê? Porque computação é especificação. E a máquina, sim, a máquina, do ponto de vista como um implemento, digamos, uma máquina empírica, de fato ela funciona assim. Mas tu precisa diferenciar entre
o comportamento da máquina e especificação do que a máquina deveria fazer. Tá? Então, na verdade, tu pode reler o programa de Turing como traduzir a especificação do que o programa poderia fazer. No fundo, por isso, filosoficamente, a gente iria muito longe, mas só para deixar bem clara a minha posição, ao contrário, não. A questão não é só, a questão é, uma máquina de Turing é uma coisa que fala muito sobre o implemento empírico rodando no tempo. Tá? E eu estou dizendo que computação, mesmo programação, não é sobre comportamento de uma máquina específica, ela é sobre especificação do que a máquina deveria fazer. Eu estou usando, na verdade, Wittgenstein, mas também, por exemplo, Renner, que é um engenheiro da computação, que diz o seguinte: tu tem especificações de vários níveis, o cliente que chega na companhia já faz uma especificação em linguagem natural, e a última especificação é a linguagem de programação. E, na verdade, não é a última, porque depois tem o compilador e tem mais uma, mas mesmo a linguagem de máquina é uma especificação. Uma coisa faz sentido tu falar em programação, como é que é, caótica, assim, programação alucinada, simplesmente botar comandos. Por exemplo, em máquinas de Turing é muito fácil. Tu põe, só tem uma característica que não pode começar do mesmo jeito, mas tu pode ir botando enuplas e tu faz uma programação aleatória, tá? Faz sentido uma especificação aleatória? Faz sentido especificar. Eu estou dizendo o seguinte: programação não é programação é sobre especificação. Então tu tem um telos, uma coisa que tu quer chegar, tá? Mas eu não vou poder. A gente pode guardar isso para o fim, e se der tempo a gente pode voltar a esse assunto, tá bom? Mas enfaticamente eu diria não. Mas por que não é uma pergunta bem interessante. Tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, então. Bom, então, eu dividi o meu minicurso basicamente em as três apresentações. A primeira sobre computação, a segunda sobre lógica e a terceira sobre matemática, e hoje vai ser sobre matemática. E, como sempre, eu vou botar uma questão central, que é a questão de quando dizer que algo existe em matemática. Tá? Essa é a questão central que a gente vai estar trabalhando, e Bom, e o meu minicurso sempre está contrastando uma posição que é a posição clássica, que é a da matemática moderna, contra uma posição alternativa, que é representada por construtivistas, intuicionistas, também por pessoal da teoria das categorias e também por a teoria da programação contemporânea, teoria da computação contemporânea, né? Basicamente, o que eu estou fundamentalmente perguntando é a noção de existência fundamentalmente a noção de existência de funções. Então, se a gente estiver pensando em Frege, a gente poderia dizer o seguinte: a questão sobre existência crucial é como tratar a noção de existência de entidades insaturadas. As entidades saturadas não seriam tão problemáticas, mas as entidades insaturadas seriam, pelo menos inicialmente, muito problemáticas. E eu vou ir para trás. Por quê? Porque historicamente, eu comecei na computação e estou indo para trás, não para frente. Então, eu comecei na computação bem contemporânea. Aliás, eu me referi ao projeto de fundamentação lá de Princeton, de 2013, que é um projeto bem recente, e estou indo para trás. Então, eu estou querendo dizer que o início da separação dessas duas escolas de matemática se encontra no início do século XIX, tá? Com a famosa definição nova definição de função de Dirichlet e Lobachevsky, que é um tópico muito famoso de história da matemática. Eu gostaria de lembrar que isso é mais ou menos 70 anos, ou pelo menos uns 40 anos antes
dos artigos de Cantor que marcam o início da teoria dos conjuntos, que a gente poderia dizer, bom, aqui é um lugar onde normalmente a gente imagina que começou a matemática moderna. Eu tenderia a dizer não. A matemática moderna começou muito antes. Na verdade, eu vou dizer que a matemática começou em 1797, com a definição de Lacroix, que diz fundamentalmente a mesma coisa que a de Lobachevsky e Dirichlet, mas que normalmente não é conhecida. Bom, vamos pegar, então, a definição de Lobachevsky, vamos começar um pouco mais histórico, 1834, e a definição dele, deixa eu só aqui, botar aqui, a definição dele diz o seguinte: uma conceituação geral exige que uma função de x seja chamada de número que é dado para cada x e que muda gradualmente junto com esse x. O valor da função geral exige que uma função seja chamada, o valor da função pode ser dado por uma expressão analítica ou por uma condição que oferece um meio de testar todos os números e selecionar um deles, ou, por último, uma dependência que pode existir ou permanecer desconhecida. Essa é a famosa definição de Lobachevsky. Nós vamos ver a de Dirichlet, de Lobachevsky e também a de Lacroix. Tá? O ponto importante é que nessa definição aparecem 3 propostas definicionais para o que seja uma função. Primeiro, o valor da função pode ser dado por uma expressão analítica. Eu vou chamar isso da concepção formalista de função. O que tu está dizendo é o seguinte: tu tem uma linguagem formal, e na tua linguagem formal tu consegue nomear, tu tem instrumentos para nomear essa função, produzir um nome que denota essa função, tá? Dentro da estrutura geral de nomes das tuas funções, eu não estou pensando como nome próprio. Por exemplo, o pi não é uma espécie de nome próprio para uma função. Tu dá um nome próprio, diz, é o Alfredo, tá? Eu estou pensando num esquema, por exemplo, raiz quadrada. Raiz quadrada te permite um esquema geral dentro da tua linguagem analítica, com a inversa da exponenciação. Tu tem uma maneira de nomear funções gerais, tá? A segunda coisa é eu espero que vocês estejam vendo a diferença entre o verde e o azul. O azul vai ser, a dependência pode existir, mas permanecer desconhecida. Essa é a nova definição de função. Mas tem uma terceira definição, que é essa vermelha, uma condição que oferece um meio de testar todos os números um a um e selecionar um deles. Essa é a concepção construtiva. Ou seja, tu tem um método de calcular para cada x quem é o y que corresponde a esse x, tá? Veja que isso é muito diferente de poder nomear. Uma pessoa pode, por exemplo, saber nomear a função extração da raiz cúbica, por exemplo, e pode não saber como calcular a raiz cúbica, tá? Uma pessoa pode, inclusive, ter, na linguagem analítica normal, a gente tem uma expressão para π e a pessoa não tem como aproximar π, por exemplo. Bom, então, a gente tem três conceitos, na definição de Lobachevsky aparecem 3 personagens, que são 3 elementos fundamentais, que é a concepção formalista de função, que é uma expressão analítica que denota a função pretendida, a relação pretendida. Depois tem uma concepção construtiva de função, que é uma condição que oferece um meio para testar todos os números e selecionar um deles. Ou então um algoritmo. Pode ser até por tentativa e erro. Por exemplo, uma pessoa que tenta encontrar a raiz de 2, multiplicando 1,4 vezes 1,4, dá um pouquinho menos. Aí ele tenta 1,6, dá um pouquinho mais. Aí ele tenta 1,4,5 e assim por diante. Ele tem, no fundo, isso é um algoritmo, tentativa e erro é um algoritmo que poderia ser implementado. Tá? Muito bem. E a dependência pode existir e permanecer desconhecida. Quando a gente diz que a nova concepção de função,
basicamente, é esse terceiro sentido que está sendo apresentado. Os dois anteriores, o primeiro é de Euler, e o segundo é a concepção construtiva que a gente vai mencionar e discutir mais em detalhe. Tá? A concepção nova é essa pura existência que é completamente independente tanto de que a gente possa representar essa função na linguagem formal que a gente possa nomear essa função na linguagem formal que a gente tem, tanto quanto ter um algoritmo para, por exemplo, aproximar os valores de uma função para um argumento dado. Alguma dúvida, algum comentário? Bom, é nova ou é clássica? Eu não entendi qual que é. Nova e clássica é a mesma coisa. O clássico é novo, na verdade. Uma coisa que eu estou dizendo é, assim, normalmente a gente chama de matemática clássica e lógica clássica. E, num certo sentido, eu estou dizendo que a matemática clássica é nova. É nova. Tá? Uma coisa, quando a gente faz uma coisa dessa, a gente faz uma reescrita da história. Então, para um matemático, por exemplo, o professor Marco Panza, que é um especialista em fundamentos da matemática, mas que é bem clássico, ele disse o seguinte: mas como assim? Sempre foi, a noção de função sempre foi essa. Eu disse, não, ao contrário, por que tu vai considerar que antes dessa definição, que todo mundo já pensava nessa definição? Ao contrário, foi uma novidade exatamente porque tu estava introduzindo um componente novo na história. Tá? Eu vou mencionar uma citação de Martin Löf, de novo, que eu citei na primeira aula, onde ele diz o seguinte: se a gente vai identificar teoria da computação, teoria dos tipos e matemática num só troço, a gente precisa, por exemplo, ele diz, no contexto de certos conceitos, por exemplo, o conceito de função e o conceito de domínio, é recuperar o conceito primitivo. Outros, por exemplo, negação, infinitude, realmente é introduzir coisas novas, mas muitos conceitos é recuperar o conceito. E uma coisa, submeto a vocês, operação, normalmente a gente entenderia como uma coisa que poderia ser implementada e que é implementável. Uma das características dessa opção nova é de que a função pode não só não ser atualmente implementável, mas ela pode ser pior, ela pode ser necessariamente inimplementável. Tu tem funções que são necessariamente inimplementáveis, por exemplo, como o problema da parada. Tá? Então, a ideia de uma operação que não é operável parece uma contradição em termos. Na verdade, eu tenho uma citação que eu não botei, porque eu acho um pouquinho, que ele diz que função, para um intuicionista, função computável é um pleonasmo e função incomputável é uma contradição em termos. Bom, aqui é um trecho que eu acho muito legal. Isso é Iochewski, é um polonês que escreveu um artigo muito bom sobre a história da função, e ele se deu conta de que já em 1797, na verdade antes mesmo, na França, já tinha o elemento fundamental da nova noção de função, que é o seguinte: finalmente, as novas ideias trazidas pelo progresso da análise levam à seguinte definição de função. Note que é novas ideias. Tá? Qualquer quantidade cujo valor dependa de uma ou de mais quantidades é dita como uma função da segunda, quer saibamos, quer ignoremos quais operações se deva empreender para obter a primeira da segunda. Isso aqui, essa parte em azul, quer saibamos, quer ignoremos quais operações se deva empreender para obter a primeira da segunda, é exatamente o que ele está se contrapondo, não com a versão analítica, ele está se contrapondo com a versão computacional, a construtiva. Ele está dizendo que eu não preciso saber como computar a função. Ela pode ser uma função, mas eu não sei como computar. E eu posso ignorar completamente isso. Tá? Muito bem. Aqui a de Dirichlet, só por uma questão de completude, se para todo x corresponde um único y finito, de tal maneira que, enquanto x
percorre continuamente o intervalo de A até B, y igual a f de x muda gradualmente, y é chamado de função contínua de x nesse intervalo. Não, aqui contínua está sendo usado num termo um pouquinho diferente do normal. Então, eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Não é necessário que o y seja dependente do x segundo uma mesma lei ao longo de todo o intervalo, e nem sequer precisamos pensar nessa dependência como podendo ser expressa por operações matemáticas. Está aqui, ó, tá? Ou seja, isso aqui é exatamente a concepção clássica. Tu não depende nem de um algoritmo para encontrar a função, nem sequer de uma expressão para nomear a função. Tá? Então, essas três, basicamente, a gente tem três noções de função. A noção formalística de função, a posse em mãos de uma expressão analítica que identifica a função, tem uma linguagem formal, e dentro da linguagem formal tu tem recursos para nomear aquela função, tu tem um método em mãos também, posse em mãos, isso vai ser importante, posse em mãos, um método que permita calcular essa função, ou seja, para cada argumento dado, eu calculo, ou pelo menos aproximo um y correspondente, e, por fim, a existência puramente abstrata de uma relação do tipo funcional, que é a concepção nova. Essa é a concepção clássica que o Agnaldo estava, acho que corretamente achando estranho, de que eu estou dizendo que, na verdade, isso que a gente chama de clássico é baloney, na verdade, isso é o novo. Tá? E imediatamente teve reações, tanto do lado formalista quanto do lado construtivo. Eu vou repassar rapidamente essas reações. O próprio Lobachevsky, no texto em que ele define isso, no parágrafo seguinte, diz uma frase curiosíssima. Ele diz o seguinte: parece impossível duvidar da verdade. Aliás, quando uma pessoa escreve parece impossível duvidar da verdade, a gente já acha um pouco estranho quando há uma ênfase tão grande assim. Mas parece impossível duvidar da verdade, primeiro, uma coisa que não nos interessa, de que tudo na realidade possa ser expresso por números, ou, agora que nos interessa, ou a exatidão do julgamento, de que qualquer mudança ou relação possa ser expressada, representada por uma função analítica. Tá? A resposta é não, não é assim. O próprio Lobachevsky, aqui eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, vou voltar aqui para as três. O que é de novo na terceira? É que torna a noção de função, a existência de função, completamente independente do estado de conhecimento dos matemáticos e dos lógicos no período. Esse é o coração da nova proposta. E, na verdade, é muito razoável inicialmente. Por quê? Porque torna a ontologia matemática das funções independente do estado de conhecimento dos matemáticos num determinado momento. Então, inicialmente, a proposta parece ser muito razoável, a proposta clássica. Eu leria fundamentalmente uma coisa como a do Lacroix, basicamente com o negócio seguinte: uma função existe, a ontologia das funções existe de forma independente do estado de conhecimento dos matemáticos. Só que a ideia é que essa, digamos, independência era só contingente. A ideia é de que, contingentemente, a gente não tinha ainda, por exemplo, uma função analítica para representar. O próprio Lobachevsky diz que ele acredita que toda função seja representável. Claro, a gente sabendo que Cantor, quando Cantor aparece, 40 anos depois, exatamente uma das coisas que ele demonstra pelo argumento da diagonal é de que existem mais funções. Um clássico tem que dizer assim: existem mais funções do que expressões analíticas para exprimir. Portanto, sempre vai ter um zilhão de funções e que existem e que não são sequer nomeadas. Uma coisa importante: isso não é escolha do freguês. Isso o clássico tem de engolir. Para ele ser clássico, ele tem de engolir. Eu concordo com ele que é razoável
a proposta inicial de independizar a ontologia matemática das funções do estado de conhecimento, mas com isso ele tem que pagar um preço. Tá? Eu vou chegar aí. Bom, tem coisas mais fortes ainda. Por exemplo, Lebesgue, que é um matemático francês extremamente importante, tem várias coisas, inclusive a integral de Lebesgue, famosa, o método de integração de Lebesgue, alega que o matemático que não conhece uma lei que exprima uma função yf de x com a qual esteja trabalhando não pode ter certeza de que está falando sobre a mesma função em diferentes momentos de sua investigação. Ou seja, se tu não tem uma expressão analítica, tu não pode ter, basicamente tu não sabe sobre o que está falando. Tá? Isso são reações que normalmente a gente não aprende quando a gente estuda matemática, o professor não discute essas coisas, mas a gente sabe... e aqui, por exemplo, agora uma reação bem mais tarde, em Church, 1935, é esse artigo, o Richard Paradox, que é claramente... eu vou primeiro fazer o seguinte. A concepção tradicional clássica, Cantor, em 1870, diz o seguinte, que para tu ser clássico, o preço que tu tem que pagar pelaquela opção sobre funções, que parecia muito razoável, de dizer o seguinte, a ontologia matemática independe do estado de conhecimento dos matemáticos, o preço que tu tem que pagar é que tu vai ter que, se tu for clássico, tem que aceitar que tem objetos matemáticos necessariamente não nomeáveis, tu tem conceitos e relações não definíveis, e tem, pior ainda, depois da teoria Gödel, mas principalmente da teoria clássica da incomputabilidade, tu tem que ter fatos matemáticos não representáveis. Por exemplo, é um fato matemático da paisagem clássica que para cada máquina de Turing, para cada fita de Turing, está determinado se essa fita para, sim ou não. Tá? Só que esse fato necessariamente vai estar para além de qualquer representação formal possível. Tu nunca vai ter um algoritmo que organize isso dentro de uma estrutura representacional. Tá? Aqui é uma reação do Church a isso. Ele está reagindo não ao Gödel, mas está reagindo ao Cantor. Ele diz, uma vez que qualquer sistema de lógica simbólica, o conjunto de todas as formas é sempre enumerável, enquanto o conjunto de todas as funções de números inteiros positivos e números inteiros positivos não é enumerável, parece seguir-se, no caso de qualquer sistema de lógica simbólica, que exista uma função de números inteiros positivos, tal que não exista fórmula que a represente. Isso é necessário, é um teorema da teoria dos conjuntos. Tá? É um preço que o clássico tem de pagar para ser clássico. Tá? Obviamente, isso aqui é a concepção que eu estou chamando nova concepção de função e é o preço que a gente tem que pagar. Agora, o que ele diz aqui, como é possível, isso aqui é claramente, eu pintei de verde, porque é claramente formalista. Tá? Church era basicamente um formalista. Como é possível que um sistema de lógica simbólica, no qual o conjunto de todas as formas é enumerável, seja adequado para qualquer ramo de matemática que lida com os membros de um conjunto não enumerável, em particular a teoria dos números elementares? Se tu não tem na tua linguagem formal nenhuma capacidade de nomeação, como é possível que a coisa vá funcionar? Tá? Independente de se a gente concorda ou discorda de Church, eu gostaria de dizer o seguinte, essa é uma reação formalista de dizer que nomeação analítica de funções é crucial. Tá? Bom, vou passar aqui reações construtivistas à nova noção de função. Isso aqui é muito engraçado. Isso aqui é o Mock. Isso aqui está... os alemães escreveram no fim do século XIX, eles escreveram uma enciclopédia reunindo todo o conhecimento matemático disponível na Alemanha. E essa enciclopédia foi traduzida para o francês. Só que, na época, os tradutores se permitiam discordar, por exemplo. Então, o Mock, que é um francês, foi traduzir o artigo do Pieringen, eu acho que é o nome do alemão,
E ele discorda, então ele não traduziu, na verdade ele cortou o artigo e reescreveu a maior parte do artigo. Então essa parte que teoricamente seria uma tradução do alemão, mas que na verdade é o Mo. O Mo que é um aluno do Kronecker, tá? Então era um construtivista. Por tudo que foi exposto acima, segue-se quando dizemos, como diz Schiller, que uma variável y é uma função de uma variável x em um domínio parênteses de x, quando para cada valor de x pertence ao domínio parentização de x corresponde um valor determinado de y, não podemos prescindir que esse valor de y seja definido direta ou indiretamente por um meio de um valor correspondente de x, por meio de algum método de cálculo. Tem que ter um algoritmo para calcular, senão não é função. Eu submeto a vocês que a concepção tradicional de função, de operação, era uma coisa que pode ser operada, que pode ser implementada. Operações não implementadas e que sequer são nomeáveis, certamente não são da concepção, digamos, pelo menos a concepção originária de função. Tá? Bom, e aqui, quando o Martin-Löf fala, como na citação que eu já dei na aula passada, no caso das noções matemáticas de função e de conjunto, não é tanto a questão de fornecer os novos significados, mas restaurar os significados antigos. Ao passo que as noções lógicas de proposição, prova, verdade, recebem interpretações genuinamente novas. O que o Martin-Löf está dizendo é exatamente esse ponto que tu estava perguntando, Agnaldo, que é, mas por que esse clássico é tão novo? Bom, a ideia de que eles dizem que é clássico, eles dão a entender que é como sempre foi. Tá? Na última aula, talvez eu toque, inclusive em Aristóteles, dizendo uma coisa que é absolutamente falsa, que é assim, Aristóteles usava o terceiro excluído à torta e à direita. Não, por quê? Porque o intuicionista aceita um certo tipo de redução ao terceiro excluído, aquela positiva, onde tu dá a hipótese A, tu chega a não A e conclui tu chega a absurdo e tu conclui não há. Essa concepção é perfeitamente, aliás, é a definição de negação do intuicionista. O que ele não aceita é de não há, tu chega a um absurdo e conclui A. Essa ele não aceita. Tá? Bom, então, só para ver, num certo sentido, há uma proposta sobre uma noção de existência de função. E qual é a característica filosófica dessa noção de existência de função? É independizar a ontologia, ou seja, a noção de existência de função, do estágio de conhecimento dos matemáticos contemporâneos. Tá? Me parece, inicialmente, uma proposta muito razoável. Mas o próprio Lobachevsky achava que, no fundo, era uma proposta que não se distinguia da proposta número 1, que é, pelo menos, uma expressão analítica para nomear a função. Tá? Ele não achava que tivesse. Ele achava que era só contingente essa novidade. Só que a gente depois, com o avanço do conhecimento da matemática e da lógica, a gente se deu conta de que não. Na posição clássica, isso é necessário. Tu necessariamente vai ter funções que não são nomeáveis pelo argumento da diagonal. Tá? Bom, eu já estou me dirigindo mais para a segunda metade, mais para o final da palestra. Eu vou me concentrar, então, agora na concepção construtiva de função e o que envolve ela. Uma vez, eu já caracterizei que a disputa, no fundo, é uma disputa sobre existência. Tá? Como é que tu caracteriza a existência? Por isso que eu estou dizendo o seguinte, esse debate é um debate que deveria ter participação dos filósofos.
tá? Porque quem além dos filósofos vai discutir questão de temporalidade, avanço do conhecimento e existência abstrata? Quem, se não? Eu reconheço que os filósofos não devem pontificar e falar sozinhos, mas acho que há um papel crucial que espera dos filósofos nesse assunto. Não são os matemáticos, não são o pessoal da computação, nem sequer os lógicos que vão fazer isso, são os filósofos. Bom, existência de objetos e funções. Então, agora eu vou caracterizar essa noção de cada uma dessas noções, no fundo, trabalha com uma certa noção de existência. Tá? Eu vou me concentrar na noção de existência construtiva em oposição à clássica. Bom, eu vou caracterizar duas noções de existência. Primeiro, vai ser duas noções de existência, de objetos e de funções. São distintas. Isso, se vocês lembrarem de Frege, entidades insaturadas, entidades saturadas. Se vocês lembrarem do princípio 3 de Frege, sempre distinguir entidades insaturadas e entidades saturadas, então a gente está em boa companhia aqui. Bom, existência objetual. Aqui eu vou mostrar por quê. Basicamente, o que eu quero mostrar para vocês é por que se a pessoa é construtiva. O que quer dizer ser construtivo? Quer dizer entender função como originariamente se entendia, como um método de obtenção, um algoritmo, um programa de computação. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que se a gente é construtivo, a gente tem de ser intuicionista. O que é ser intuicionista? Recusar a lógica clássica. Basicamente, ter sido excluído e as leis a interpretação da existencial, interpretação da negação, interpretação da implicação e assim por diante. Tá? Muito bem. Então, o que é existência intuicionista? Quando é que um intuicionista diz que um objeto existe, tá? E que tem uma propriedade P qualquer, tá? Quando é que ele diz que existe um X que tem uma propriedade P qualquer? Bom, para um intuicionista, significa que existe uma função, e aqui é a existência funcional, vai ter a existência objetual e funcional, existe uma função, e existe um objeto A, tal que, se eu pegar o programa FC construtivo e rodar o A lá nesse programa, eu vou obter um objeto, quando eu acabar, eu vou obter um cara que tem a propriedade P. Tá? Isso significa, e tem isso, tá? Então, significa que para o clássico, para o intuicionista, tu só diz que um objeto existe se tu tem em mãos uma função e um argumento tal que, rodando aquele programa com aquele argumento, tu produza em mãos, pelo menos potencialmente, tu possa produzir um objeto que satisfaça aquela propriedade. Tá? Essa é o coração da noção de existência intuicionista. A existência funcional é posse em mãos de um algoritmo. Tá? Algoritmos não são coisas que a gente diz que existe, mas não pode botar na mão do sujeito. Tá? É uma noção de existência concreta. Eu quero ter em mãos. Não pode ser uma promessa vaga de que tem de existir. Tá? Fundamentalmente, esse é o coração da briga entre a lógica e matemática clássica e a lógica e matemática intuicionista. É sobre uma noção de existência. Bom, então, por que adotar a lógica intuicionista? Porque, para um intuicionista, se tu tem a dupla negação, não é verdade que para todos os X fale, não é verdade que todos os X fale. Isso, do ponto de vista clássico, tu poderia internalizar a negação, a regra de internalização da negação, existe um X que dupla negação que é falem, não é o caso que fale, e, por fim, usando a regra da dupla negação, tu
produz existência. Então, de uma demonstração genérica de que nem todos os objetos podem falhar em ter uma propriedade P, tu extrai a existência de um objeto P. Isso não é aceitável intuicionisticamente. Por quê? Porque o intuicionista distingue entre demonstração genérica de que nem todos podem ter uma propriedade e posse em mãos de um método para encontrar um contra-exemplo. Tem uma versão mais simples ainda, que eu vou botar, que é mais curta ainda, que em vez de dizer não é o caso que todos falem, tu diz não é o caso, simplesmente falha de generalidade. Falha de generalidade para qualquer proposição. Para um clássico, imediatamente isso é internalizável e existe um X que prende X. Ou seja, de uma demonstração genérica de que nem todos os objetos podem ter uma propriedade P, para um clássico, isso é dizer a mesma coisa que existe um contra-exemplo. Para um intuicionista, não. Por quê? Porque eu posso ter uma demonstração genérica de que nem todos podem ter e não ter um método para computar encontrar um contra-exemplo. Tá? Essa distinção é a distinção crucial na qual se monta a diferença. Então, para que tu consiga distinguir, veja, qualquer função que tu aplica para um argumento, produz um objeto. Tá? Se essa função for clássica, ela pode vir de uma demonstração genérica de que nem todos podem falhar. E tu vai ter um indivíduo que diz que existe, mas que tu não necessariamente tem um método para construir esse contra-exemplo. Tá? Isso diz respeito àquilo que eu estava falando na vez passada. A melhor maneira de conceber a disputa entre intuicionistas e clássicos não é dizer os clássicos demonstram mais. Estritamente falando, do ponto de vista formal, os clássicos demonstram todo o teorema clássico corresponde ao teorema intuicionista. Tá? O que acontece é que o intuicionista é mais sofisticado, ele faz distinções que o clássico passa por cima. Por isso, aquela fala na citação passada que eu disse do Bishop, se tu quiser trabalhar no meu sistema, tu pode, basta tu introduzir o terceiro excluído, por exemplo. Agora, se eu quiser trabalhar no teu sistema, eu não posso, porque o teu sistema não permite eu fazer distinções que são cruciais para mim. Por exemplo, entre a demonstração genérica de que nem todos podem ter uma propriedade e a existência de um contra-exemplo no sentido de que tu tem posse em mãos de uma maneira de obter esse contra-exemplo. Tu pode ter a primeira e pode não ter a segunda. Para um intuicionista, ele quer marcar a diferença entre uma demonstração genérica, todo o teorema clássico demonstra o primeiro lado, isso a gente vai ver bem claro na terceira aula. Ele demonstra, ele diz uma coisa que o intuicionista entende, que é nem todos podem ter a propriedade P. Só que isso não é ainda existência para o intuicionista, porque existência é alguma coisa mais forte, que é a capacidade de individualizar. Este cara aqui, este algoritmo aqui, a produção para esse argumento, rodando esse algoritmo, este cara, saturando essa função com esse, vai produzir o nome do indivíduo que é um contra-exemplo. Tá? Essas duas coisas são distintas classicamente, quer dizer, intuicionisticamente são distintas, e o clássico colapsa. Bom, então, concepção construtiva intuicionista, o que acontece? Só porque tu tem uma falha geral, uma falha genérica de que todos... Só porque tu demonstrou que nem todos podem falhar em ter uma propriedade P, não significa que tu tem um existencial, porque o existencial já é ter um método para demonstrar que tem um X cuja dupla negação exista, e muito menos ainda que colapsar a dupla negação em simplesmente existe um X que tem isso. Para o intuicionista, isso aqui já é distinto, porque isso aqui está dizendo que eu tenho um método
para dizer que se eu tivesse uma prova de que algum cara tivesse essa proposição, então imaginar que disso eu estaria uma contradição, isso me levaria a uma contradição. Isso não é teu método para encontrar A. Tá? Essas sutilezas de interpretação que, digamos assim, inicialmente pareciam só a conversa mole dos intuicionistas, atualmente, na teoria da computação, se revelam absolutamente cruciais. Absolutamente cruciais. Eu estou convencido de que uma teoria adequada da computação é uma teoria intuicionista da computação. A teoria clássica da computação se revela profundamente inadequada. A concepção de função computável clássica, no meu entender, é uma porcaria. Não sei se eu vou ter tempo de dizer por quê, mas talvez. Bom, então ele basicamente recusa essa aproximação aqui, e aqui a gente... Então, basicamente, o que eu tentei explicar é o seguinte: se a gente quer identificar a função como posse em mãos de um programa para calcular, então, necessariamente, tu tem que adotar a lógica intuicionista. Tá? Isso é... Ou seja, se tu vai... E, basicamente, a questão da primeira aula. Como conceber as relações entre matemática e computação? Para o intuicionismo, função é muito parecido com posse em mãos de um programa rodável. Tá? Para um clássico, não. Mas o que é diferente no clássico? Que ele prova mais coisas? Não, ele prova exatamente as mesmas coisas, só que muitas das coisas, quando ele diz que existe, a gente sabe lá o que ele está dizendo. Porque ele pode estar dizendo que a gente não sabe muito bem o que ele está dizendo. Tá? Dito dessa forma, a lógica intuicionista é uma elucidação conceitual muito mais profunda e muito mais transparente dos substratos conceituais da matemática, que ficaram escondidos porque o progresso da matemática foi fazendo confusão, fumaça, e com o advento da computação a gente está aos poucos desfazendo a fumaça. Bom, aqui vocês notem que é exatamente aquilo. As duas concepções estão aqui. Ó. Nós nos engajamos em matemática construtiva por um desejo de esclarecer o sentido dos termos das práticas matemáticas, em particular o significado do termo existência no contexto matemático. O matemático clássico, com a liberdade metodológica definida por Hilbert, aceita a existência de um objeto se ele puder provar a impossibilidade de sua inexistência, se ele puder provar não para todo x, não ter x. Ao matemático construtivo deve ser apresentado um algoritmo que construa uma função f, que construa o x para que ele reconheça que x existe. Isso é exatamente aquilo que eu estava dizendo. Para um clássico, para um intuicionista, a prova geral, a demonstração genérica, que nem todos podem, ou usando a formulação do Bridges, a impossibilidade de sua não existência, impossível não para todos, e inexistência, que exista. Tá? Isso é diferente da posse em mãos de uma função que me instancie esse contra-exemplo. Bom, era isso que eu tinha para expor. A gente agora pode abrir para as perguntas e tudo mais. Vou descompartilhar a tela. André, obrigado. Antes de passar para as perguntas de agora, o Vitor Brunelli tinha falado logo no início que tinha uma pergunta sobre a outra aula. Se ele quiser expô-la agora e complementar eventualmente, se tiver outras perguntas. Eu não tinha visto, peço desculpas. Não, está ótimo. Vamos começar com a pergunta do Vitor, então. Tranquilo, sem problema. Acho que, então, boa noite, né, pessoal? Desejar boa noite para vocês. Não tem problema não, Bruno, não tem problema não. Eu até estava... deixa eu ver se a câmera tá... Eu até estava esperando para perguntar depois mesmo. Na verdade, até com aí agora a apresentação surgiram aí novas perguntas também, né? Mas
Inicialmente, quando eu ia perguntar, né, eu ia só... Ah, desculpa, gente, acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou o Vitor, né, eu faço física na UFSCar, né, em São Carlos. Sim. E apesar disso, né, eu sempre... A matemática sempre foi uma coisa assim que eu gosto muito, assim, e eu pesquiso em fundamentos de matemática, sempre pesquisando lógica, teoria de conjuntos, desde faz tempo, assim, desde acho que 2018, e quando eu entrei na faculdade, né? E aí, com o tempo, a gente vai se aprofundando aí, né? Vai conhecendo outras áreas aí, né? A teoria de modelos, né? As lógicas de outras ordens, né? Enfim, a teoria de categorias, né? Você vai aprofundando, vendo as coisas, assim, legal, assim, que é sempre sensacional, assim. E, assim, eu admito que, só um comentário anterior, né? Eu admito que a questão da computação, né? Toda essa a linguagem computacional, eu sempre tive um pouco de preconceito, assim, nunca me deu muito interesse, né, para estar fazendo isso daí, até porque eu já busquei fazer curso de programação, assim, não foi uma coisa que não senti que bateu muito assim comigo. Sim. Mas essas apresentações do professor André vem me trazendo novas perspectivas aí, né? Eu acho que podem ser tem bastante coisa interessante aí, né, na questão do construtivismo, né? E aí, professor, acho que uma pergunta não relacionada agora a essas coisas, né? Mas na aula anterior eu precisei acabar saindo antes de finalizar, não pude também acompanhar as perguntas, mas o senhor tinha falado que dava uma disciplina de teoria de tipos, né? Sim. Acho que na UFG, né? Sim. E o senhor sabe se tem como participar como ouvinte ou como aluno especial dessa disciplina aí? Eu teria interesse. Teria, sim. Na verdade, eu estou já recebendo alunos como ouvinte. O único problema é o seguinte: eu vou esse ano, eu vou fazer um pós-doc. Na verdade, é um pós-doc para eu acabar o livro que eu estou escrevendo. Então, eu não vou oferecer. Eu vou oferecer seminários. Eu tenho os seminários que eu tenho feito de discussões desses tópicos com o pessoal lá do Rio, principalmente. Então, se tu me mandar um e-mail, eu te incluo na lista dos seminários. Não há problema nenhum. Beleza. Eu mando sim, com certeza. Mando sim. Fechou. Tá, eu queria... eu queria fazer um comentário que é o seguinte, principalmente na aula que vem, eu vou abordar um assunto que agora é de matemática, mas que tem muito a ver com física, que é o seguinte, tem uma briga mais antiga ainda, que assim, realmente é milenar. No livro 6 da física, o Aristóteles abre dizendo que a reta não pode ser composta de pontos. E, no entanto, se tu abrir qualquer livrozinho de teoria de análise, tu vai dizer a reta é um conjunto de pontos. Tá? Eu gostaria de dizer a primeira coisa é o seguinte, essas duas afirmações são absolutamente contraditórias entre si. Tá? E uma pergunta razoável mas o que a gente diria isso? Uma resposta estándar é dizer o Aristóteles era um bobalhão. Na verdade, ele seria acusado de ter atrasado a física 1.500 anos por causa dessa bobice dele e que agora a gente sabe que está tudo errado e Aristóteles é um bobalhão. Tá? O que é interessante sobre isso é que tem uma resposta, essa seria a resposta clássica, que é o que a gente normalmente lê nos livros. Tá? Porque a gente normalmente simplesmente presume que a matemática seja a matemática que é a análise tradicional, e a lógica tradicional e tudo mais. Tá? Só que isso está em vias de mudança muito importante. Por quê? Porque exatamente tanto a experiência intuicionista quanto a experiência de teoria das categorias, no que a gente chama de análise suave, o contínuo, o modelo do contínuo, tu tem um modelo abstrato do contínuo que a ausência do terceiro excluído permite uma coisa que a lógica clássica não permite, que é o seguinte,
Se tu nega a identidade, tu fica com diferença. Se tu nega 2 vezes, classicamente tu volta para a identidade. Mas, intuicionisticamente, tu fica em distinguibilidade. Então, tu introduz um conceito, a combinação entre a recusa do terceiro excluído, distinguir dupla negação de asserção e identidade, te dá acesso a um conceito que é indistinguibilidade. Ora, esse conceito, para os físicos, é absolutamente crucial. Na verdade, os físicos sempre usaram indistinguibilidade como o feijão com arroz com eles. Estão sempre usando isso aí. Os matemáticos faz 200 anos que brigam com os físicos, dizendo isso é infinitesimal, não pode, isso está errado logicamente, e os físicos nunca deixaram de usar isso, nunca. Tá? O que aconteceu? É que agora, o primeiro modelo de infinitesimais que teve foi do Robinson, que era baseado em teoria dos modelos, mas os modelos mais contemporâneos, que eu acho mais interessantes, são modelos que exploram a lógica intuicionista. Ou seja, que tu usa a riqueza de tu distinguir dupla negação da identidade e identidade, dizendo que dupla negação da identidade é indistinguibilidade. Tá? Esses trabalhos que vêm dos construtivistas, do pessoal de teoria das categorias, têm conexão muito íntima com física. Por quê? Porque eles estão convencidos que a matemática clássica, a análise clássica, não é muito compatível conceitualmente com a mecânica quântica. Por quê? Porque na mecânica quântica tu introduz uma noção de partícula que corresponde exatamente à noção de ponto. Tá? E, sim, tu consegue fazer mecânica quântica na matemática clássica? Claro que consegue, só que tu faz um remendo. E muita gente está achando e está apostando na ideia de que, na verdade, quem sabe, essa concepção do contínuo alternativa, onde a noção de ponto não faz mais parte da reta, que essa concepção seja a concepção central e que, na verdade, quem sabe Aristóteles tinha razão e quem sabe Descartes que não tinha razão e tudo mais. Então, eu não falo nesse assunto, eu só menciono esse assunto, por quê? Porque eu não tenho domínio em física. Então, eu tenho ciência do limite da minha ignorância. Então, eu só sei que existe isso. Mas eu acho muito relevante, na aula que vem eu vou abordar isso, a diferença do contínuo clássico e intuicionista. Perfeito, professor. Acho que inclusive a outra pergunta que eu tinha para te fazer era justamente nesse sentido aí que o senhor chegou a comentar, né, na aula anterior. E aí depois eu até cheguei a anotar, eu fui buscar umas referências também, né, caí lá no professor lá que você tinha comentado também, que agora me escapou o nome dele. Ele David Hessness, eu gosto muito do David Hessness. David Hessness, não era esse, mas era acho que brasileiro. Esse eu gosto, o Décio Krause. O Décio Krause. Décio Krause, lá de Florianópolis. Ele mesmo. Eu acho ele muito bom e tudo mais, mas também recomendaria muito o David Hessness, que é um cara que, basicamente, ele levou a teoria das categorias para dentro da matemática, para dentro da física, no que ele chama de uma linguagem física universal. E a linguagem física universal não é clássica. Ela não é e não pode ser clássica. Tem muita coisa acontecendo. Inicialmente era só os malucos dos construtivistas, mas agora tem gente de vários lugares, da física, da teoria das categorias, da computação, de vários lugares, se reunindo. Certo. E aí eu cheguei até a ver nos materiais lá do Décio, né? Sim. A noção de teoria de quase conjunto, né? Eu não cheguei ainda a aprofundar, mas eu já disse isso para ele, então eu posso dizer que é o seguinte: eu acho que o lugar para se conseguir a solução
teve muitas soluções. Inicialmente, inclusive, a ideia de paraconsistência era também para resolver problemas ligados à mecânica quântica. Tá? Eu acho que a solução está, me parece, mas eu não sou a pessoa certa para perguntar, porque eu não sou físico, assim, mas o lugar onde eu aposto é na concepção, na revolução intuicionista contemporânea da matemática. Perfeito, professor, perfeito. Eu acho que é justamente por aí que está também justamente esses problemas que a gente, quer dizer, eu acredito que deve estar por aí também, né? Os problemas que a gente tem acho que é esse o termo, né? De incomensurabilidade entre a teoria quântica e a relatividade geral, né? Mas enfim, é uma área de interesse meu. Isso seria uma aposta ainda mais alta, mas o que a gente tem, e que é muito claro, é o que a gente chama de divórcio entre dos físicos com os matemáticos. A partir da década de 20, há uma espécie de divórcio entre a matemática e a física, o que é muito deletério para os dois lados. E uma ideia de que o que houve foi um divórcio da matemática clássica e que a matemática não precisa ser isso. Uma coisa, sobre as referências, sobre qualquer uma pessoa que queira uma referência sobre essas coisas que eu estou falando, entre em contato comigo, que eu vou ter o máximo prazer em indicar a leitura e tudo mais. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, então, professor. Vou mandar um e-mail para o senhor, sim. Aguinaldo, quer fazer uma pergunta? André, muito obrigado pela exposição. Sim. Eu fiquei... Eu não sei se eu entendi direito o que você falou, mas me pareceu o seguinte. Pela concepção clássica, você tem objetos matemáticos lá, Cantor em diante, né? Sim. Não nomeáveis, não definíveis, não representáveis. É alguma coisa parecendo, assim como a inefabilidade mística. Sim, claro. Ou seja, você tem aqui normalmente, eu sou de filosofia da religião, você sabe, né? É um elemento de racionalidade na crença religiosa. Sim, sim. A gente pode dizer que essa abertura para essa inefabilidade, a incapacidade de representar na matemática, trazia exatamente esse elemento de racionalidade para a matemática. Essa ideia que os intuicionistas estão querendo resolver? Esse é o problema? Tem um artigo que eu posso te mandar, que eu gosto muito, do Bishop, sobre análise. É um cara super tranquilo, e ele é um matemático, ele construiu a análise, mostrou que só porque tu é intuicionista não quer dizer que tu não possa fazer análise. E recuperou todos os resultados fundamentais, a integral de Lebesgue, teoria da medida, todos os resultados fundamentais numa roupagem intuicionista, mostrando que só porque tu é intuicionista não quer dizer que tu não possa fazer análise normal e tudo mais. Tá? E o artigo se chama A Esquizofrenia da Matemática Contemporânea. O nome do artigo é A Esquizofrenia da Matemática Contemporânea. E ele usa, inclusive eu cheguei a cogitar de botar citações, mas depois achei que ia cutucar um assunto que eu não estava interessado em cutucar, porque ele se refere exatamente à figura de um Deus. Ele diz, olha, ser clássico é introduzir uma certa noção de onisciência, de um ser onisciente. E aí tu pode decidir qual o nível de onisciência que tu vai atribuir a essa figura. Tem vários níveis, cada vez mais fortes, de onisciência dessa figura. Mas ele usa exatamente a figura, ele introduz a palavra de um Deus. Assim, tu introduz um Deus e aí tu decide quais o nível de onisciência, ou seja, o nível de transcendência, quais as coisas que esse Deus pode fazer que estaria para sempre barrado dos seres humanos. Porque é disso que se trata. Tem coisas que existem e que normalmente são barradas e eles não dizem para quem, mas uma solução seria os humanos. E aí, se fossem os humanos, tu pensa, bom, então quem são os que não são humanos? São os super-humanos, sei lá,
Ou seja, é muito natural isso, é muito natural essa conexão. Assim. E sim, e note, e uma coisa, vamos fazer boa filosofia, ou pelo menos tentar fazer boa filosofia, e tentar não caricaturar a posição contrária. Porque a posição contrária tem vários elementos de muita razoabilidade. Por exemplo, a ideia de que tu pudesse falar numa ontologia matemática que fosse independente do estado de conhecimento dos humanos num determinado momento, numa determinada época, parece muito razoável. O problema é que a gente não se dava conta de que isso, com o tempo, cresceu e introduziu os tais entidades transcendentes que tu mencionaste, objetos não nomeáveis, relações e propriedades não definíveis e, inclusive, fatos matemáticos não representáveis. Mas aí que está uma coisa... Fazendo essa analogia entre filosofia da religião e filosofia da matemática, me fez pensar o seguinte, essa é a minha pergunta agora. Sim. O místico, ele diz assim, tudo bem, eu não consigo falar disso, mas eu tenho uma intuição desse negócio, uma experiência que supera a minha capacidade de expressão. Sim. Eu tenho uma realidade lá, eu tenho a experiência dela, eu não consigo falar dela, mas está lá. Sim. Então, eu tenho aí a possibilidade de explorar um espaço lógico a ser explorado Sim. por meio dessa tentativa de falar daquilo que não se conseguiu falar até agora. Sim. Nessa visão intuicionista na matemática, eu não tenho uma redução exagerada do espaço lógico a ser explorado. Ou seja, eu estou limitando aquilo que eu posso conhecer, aquilo que eu posso computar, não é isso? Aquilo que eu posso operar em termos... Olha, tu está limitando o que tu pode... Assim, tem um artigo do Dummett que eu acho que é muito bom sobre isso, o ponto que tu está falando. E ele abre exatamente nesse sentido. A caracterização de intuicionismo dele é tu está limitando o que tu vai falar que é matemática, aquilo que tu pode expressar. Tá? Ou seja, tu está recusando a ideia qualquer ideia de inefabilidade intrínseca, assim, tá? Tu vai trabalhar com o que tu pode expressar, tá? E não acho que seja uma posição tão exótica, principalmente considerando-se matemática, porque a ideia de introduzir inefabilidade, um conteúdo inefável, não parece, pelo menos inicialmente, muito razoável para a matemática. Assim, é bem razoável. É por isso eu sempre tanto enfoquei a posição formalista, porque a posição formalista é a posição da exprimibilidade. Matemática é sobre exprimir. Se tu sabe demonstrar, me mostra, me dá em mãos. A ideia de que tu me diga, não existe, mas eu não consigo te dar em mãos, não é uma boa, não parece muito razoável no contexto da maneira de operar da matemática. Tá? Então, eu aceitaria, sim, que o intuicionismo, de uma maneira muito grosseira e muito genérica, pode ser caracterizado, em relação ao clássico, como uma insistência. Eu acho legal de pensar no teorema de Gödel como um divisor de águas. Ou tu mantém a ontologia matemática e tu tem que introduzir inefabilidade, e, portanto, tu perde formalismo, ou tu fica formalista e tu fica intuicionista formalista e essas duas coisas colapsam. Mas entenda-se formalismo exatamente como a capacidade, a negação disso que a gente atribui ao misticismo, que é o conteúdo que não só contingentemente não é expressável, mas que necessariamente está para além da capacidade de expressão. Sim, isso é verdade. Agora, então, não sei se alguém tem mais perguntas, mas só um follow-up. Sim. A questão é assim, para o intuicionista, então, a capacidade de computar mostra a existência de um objeto. Então, o que eu tenho aqui é um desafio, na verdade, não uma limitação. Quer dizer, você
para me mostrar que tem um objeto, você tem que mostrar como é que eu operacionalizo para chegar lá. É isso? Para tu introduzir um objeto na tua ontologia, o preço que tu tem que pagar ou bem, tu já tem esse objeto construído, ou tu tem um método em mãos que tu dá para o sujeito aqui, para construir. Mas tu não tem uma liberdade de introdução ontológica tão grande assim. O que não quer dizer o seguinte, o que o clássico diz que é existência faz sentido para o intuicionista, só que muitas vezes ele vai distinguir. Olha, quando o clássico diz que existe, pode ser que exista no meu sentido, ou seja, eu tenho um método para construir, mas pode ser que esse clássico só tem em mãos uma prova genérica de que nem todos podem falhar. Não para todo x, p de x. Só que isso, a única diferença que eu estou fazendo, eu construtivista, é dizer o seguinte, só que eu não chamo isso de existência, por quê? Porque eu reservo a palavra existência por um conceito um pouco mais forte. Eu entendo a semelhança, eu entendo o que ele está falando, só que eu distingo as duas coisas na minha lógica, a minha lógica me dá poder de distinguir as duas coisas, e eu distingo, então, uma prova genérica de que nem todos podem ter, de uma capacidade de individualização de um objeto, de um contra-exemplo, de dizer, por exemplo, esse aqui. Tá? É essa contrapartida lógico-conceitual que está associada com digamos, o caráter simpático com a computação. Não é porque o matemático quer ser parecido com o computador. É que, no fundo, o que o computador faz é exatamente exprimir e dar em mãos a coisa. Tá? Então, seria mais um desafio do que uma limitação, né? Num certo sentido, eu acho que a maneira correta de botar é um desafio do intuicionista de dizer o seguinte, olha, no fundo, tudo que tu demonstra é representável formalmente no meu sistema. Ele muitas vezes produz frases que são ambíguas, porque eu não sei mais... Eu posso até escrever, posso até desambiguar, e aí ele vai dizer menos do que tu está dizendo. Eu não vou usar a palavra existência, eu vou usar outra palavra, e não vai ter uma equivalência. Por quê? Porque... Tá? Mas corresponde a essa ideia de que todo teorema clássico corresponde a algum conteúdo intuicionista. Sim, corresponde. Isso é verdade. Tá? André, posso fazer uma pergunta? Sim, pois não. Quando você estava apresentando, contrapondo ambas, a concepção da lógica clássica, ou nova, como você colocou aí, a concepção da lógica intuicionista, você falou muito, e mesmo agora, na discussão com o Agnaldo, desse ter em mãos, né, da posse em mãos, de eu conseguir mostrar como eu construo, onde está esse objeto, e por isso que aquele tipo de inferência que funcionaria no caso da lógica clássica não funcionaria no caso da lógica intuicionista. Eu sou um completo leigo em relação à fundamentação da matemática, mas eu sei um pouquinho que, por exemplo, o Brouwer vai tentar fundamentar que isso que eu acho que você está chamando de posse em mãos, que a gente poderia talvez chamar de construção, vai fundamentar naquilo que ele chama de intuição fundamental, né? Sim, sim. E aí, daquele uno e duo, e a partir daí eu conseguiria derivar todo o processo de construção e tal. Sim, sim. Que seria um correlato desse, ou se é que tem algum tipo de correlato dessa intuição fundamental no Brouwer para as lógicas intuicionistas posteriores a ele? Tem alguma correlação? Tem. Ah. Já que tu trabalha com Kant e idealismo, vou permitir ser. Sim, o Brouwer, a figura do Brouwer é um cara... tem umas coisas que são complicadas. Ele, na verdade, produziu muita confusão, porque ele misturou muito idealismo com as questões que ele estava levantando. Então, assim, durante muito tempo se associou intuicionismo com as maluquices que o Brouwer... que não são maluquices, na verdade, são ideias filosóficas
que muitas vezes são interessantes, mas que são sobre idealismo transcendental e tudo mais. Então, assim, atualmente essas questões a gente já arrumou a casa de um jeito muito melhor, assim. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, e eu acho assim, eu diria que o primeiro construtivista consciente foi Kronecker, 1810. Ele era construtivista no sentido esse, que ele dizia, se eu tenho uma função de reais e reais, eu tenho que ter em mãos uma aposta, um algoritmo para calcular. Tá? Então, ele é um construtivista. Só que ele não se deu conta, e essa é a genialidade do Brouwer, de que ser construtivista envolvia necessariamente ter que mexer na lógica. Porque se tu mantém o terceiro excluído e as regras de internalização, tu colapsa coisas que tu não pode colapsar. Então, tu vai ter de mexer na lógica. Essa é a genialidade do Brouwer. Tem uma outra que tem a ver com o problema do tempo, tá? Que é uma outra. Só que, como muitas vezes acontece em pessoas que são geniais, ele era muito difícil de ler o troço dele. Muito difícil. Tá? Eu acho ele... e me interessa, na verdade, uma das rotas para eu chegar a idealismo, de estudar subjetividade e idealismo, foi o Brouwer, por causa do Brouwer. Aliás, a conexão entre Brouwer e Wittgenstein é crucial para entender a segunda fase do Wittgenstein. E se a gente lê a dissertação, que é de 1907 do Brouwer, o Brouwer se declara um kantiano que diz que Kant estava certo, só que ele errou porque espaço não é uma forma a priori, é só tempo que é uma forma a priori. Respondendo uma parte da pergunta tua que na verdade era crucial e que eu não respondi. Brouwer é um atualista, usa a palavra atualista. Ter em mãos é atualista, atual, não potencial, ter atual. Tá? Brouwer tinha esse traço atualista, de que tu tinha que ter atualmente, ou seja, em posse, não em mãos, mas em mente, da construção. E que matemática era ter na mente, na verdade, não era a mente, na subjetividade, para ser mais preciso, a construção. Então, sim, o traço de ligação é esse. Posse em mãos, entenda-se, atualismo está ocorrendo naquele momento. Então, sim, Diego? Isso. Primeiramente, boa noite, né? Eu sou o Diego, sou estudante de filosofia da Universidade Federal do Pará. Sim. E eu tenho uma questão que é bem, acho que é elementar, assim, porque, na verdade, eu sou um completo leigo, assim, em relação à filosofia da matemática. Eu já deixo de antemão, assim, que é como eu entrei um certo tempo atrasado e caso você tenha tratado da questão no início... Não te preocupe. Tá certo. Eu me defendo. É que eu ia pedir só para, se possível, assim, talvez explicar um pouco mais essa questão do problema da existência, né, em relação à matemática, assim. Eu não sei se ficou muito aberto, mas acho que foi um ponto da tua exposição, né, em que eu achei um ponto de interesse, assim, né? Ou então mesmo indicar bibliografia, mas basicamente seria essa a pergunta. A distinção crucial é entre demonstração de genérica, de que nem todos podem ter, e capacidade de individualizar um contra-exemplo. Esse é se tu quer ter na cabeça. E tem uma maneira boa de pensar isso. Não é uma excelente, mas acho que ajuda. Imagina um baile em que só entra casais. Vamos botar bem liberal, tanto faz hétero, homo, mas duas pessoas distintas. E cada um paga R$5. Tá?
e tu vê a contabilidade no final e tem R$105. Tá? Isso é um exemplo de uma prova genérica de que nem todos podem ter pago. Tá? Por quê? Porque teria que ser um múltiplo de 10. Se cada casal que entrasse, um pagasse 5 e outro pagasse 5, então o número que tu teria que ter teria que ser um múltiplo de 10. Mas tu não tem um múltiplo de 10 lá. Tu tem um múltiplo de 5, mas não de 10. Tá? Isso é uma prova genérica de que alguém não pagou. Tá? Aqui se trata de, se tu tem, por exemplo, se tu deste um recibo para cada um, tu tem um método de exaustão que é pegar, põe um leão de chácara na porta e diz, ó, ninguém sai daqui sem mostrar o recibo. Tá? E tu tem um método do estabelecimento genérico de que nem todos podem ter pago. Tu tem um método para encontrar quem não pagou, que é um método exaustivo. Só que esse método só funciona para um conjunto finito. Se o teu baile, e aliás, bailes normalmente tem um conjunto finito, seria muito estranho um baile com um conjunto infinito de pessoas. Mas em matemática, a diferença, e uma coisa, lógica intuicionística e lógica clássica são idênticas em contextos infinitos. Eles só têm diferença em contextos infinitos, exatamente por causa disso. Porque de uma prova genérica, de que nem todos podem ter uma certa propriedade, ter pago, por exemplo, não quer dizer, às vezes, que tu já tem em mãos, tu pode não ter ainda, ou pode... Tá, mas tu não tem um método para encontrar um contra-exemplo. Aí o intuicionista diz, então, não para todos x, P de x, mas não existe um x que não... A internalização que a gente aprende em introdução à lógica, me permitam aqui, vou compartilhar rapidinho, essa internalização bem bobinha aqui, ó, que é, se eu tenho eu vou precisar, não está ligando, inserir equação. Eu vou aumentar aqui. Tá. Se eu tenho neg não x p de x, classicamente eu não penso duas vezes, internalizo. Então existe x neg p de x. Tá? Isso aqui está entranhado na cabeça da gente. Normalmente a gente imagina. Só que o intuicionista não quer isso. É o seguinte: só porque eu tenho uma prova genérica de que nem todos podem ter pago, lê assim, nem todos podem ter pago, não quer dizer que eu tenha em mãos um algoritmo para encontrar um cara que não pagou. Tá? Esse é o ponto crucial. É por isso que o intuicionista cria esse fuzué inteiro. É por causa dessa passagem. É essa passagem que ele não pode. Por quê? Porque ele quer distinguir a existência para o intuicionista, tem que ser dizer que não existe x que não p de x, para ele significa dizer que existe. Eu tenho uma função e existe um cara específico, e que se eu pegar essa função e rodar esse cara, quando acabar de rodar, ele vai me dar um cara que é a negação, o contra-exemplo. Ele tem um algoritmo, um método que vai me fornecer o contra-exemplo. Tá? Ele não fica só na promessa, existe abstrata. Isso aqui existe abstratamente.
tá? Eles, não, eu quero, existe em mãos, eu quero ter uma maneira de individualizar, tá bom? Então, para ouvir o exemplo do baile, pode ajudar, assim, tá? Para tu entender qual é a diferença entre uma prova genérica e uma posse de um algoritmo para encontrar o culpado. Tá? Bom, vamos para a última pergunta, porque a gente já passou 5 minutos, Vitor, Tá. e aí a gente encerra, tá bom? Tá. Oh, tá certo, gente. Então, se me permitem, então, fazer a última pergunta. Bom, então acho que nesse sentido também, professor, uma coisa que acho que até ia um pouco no sentido do Diego, pergunta que ele fez, mas isso me faz pensar assim. Eu tenho um amigo que ele faz filosofia e inclusive foi ele que me indicou esse curso, fico muito grato a ele por ter me indicado esse curso. Sim. E eu estava discutindo até com ele esses dias, né, sobre a questão do porquê, né? Como a gente faz funcionar os modelos matemáticos do mundo real, né? Como a Sim. gente tem essa relação entre um mundo real, né? O que a gente... Aí tem toda essa discussão Sim. sobre epistemologia, né? Mas, enfim, como os modelos físicos, matemáticos acabam fazendo essa correspondência, né? Sim. Mas, aí, além disso, né? Isso me faz ter o seguinte questionamento, né, professor? Se o intuicionismo, então, seria como uma proposta de estar buscando alguma coisa mais palpável ao mundo epistemologicamente falando. Não sei Olha, se tem alguma relação com esse na problema, né? verdade, falar em intuicionismo não é muito bom, porque, por exemplo, tem uma outra corrente que vem da teoria das categorias, que, na verdade, muitos deles vêm da física, inclusive, por exemplo, o Restas, David Restas, que também recusam a lógica clássica, mas pelo construtivismo, mas porque, por exemplo, por a questão da individuação. Tá? Veja, se tu trabalha com a fundamentos da mecânica quântica, por exemplo, individuação de uma partícula é uma questão muito... Tu pode ter uma determinação genérica de que ela não pode estar aqui ou tem que estar lá, mas isso não significa de maneira nenhuma que tu consiga individualizar. Aliás, tu tem que diferenciar com os textos em que faz sentido de individualizar de contextos que tu não faz sentido. Essa conexão aqui, que não é uma conexão que eu explore no meu curso, mas que, no entanto, é óbvio. Né? Quando eu estava respondendo ao Diego, fica muito claro que uma coisa é um preceito teórico, pode ser físico, por exemplo, um teorema físico, de que tu tem digamos, um intervalo lá que aqui não vai poder ser. Por exemplo, tu não pode ter intervalos menores do que um quanta, por exemplo, numa certa medição, por exemplo. Então, esse tipo de coisa. Isso é uma descrição genérica. Outra coisa é individualizar. Então, não é à toa que muitos físicos estão entusiasmados, não porque eles sejam construtivistas, não estão dando a mínima para a computação. Eles estão interessados no fato de que, nessa lógica, tu distingue descrição genérica teórica, sem individualização, de individualização de um cara específico. Tá? Tu distingue claramente na lógica. Tá? Então, nesse sentido é que eu digo que eles não são construtivistas, eles não estão interessados nesse aspecto computacional que o Agnaldo estava mencionando. Nem todos os intuicionistas e nem todos os não clássicos têm interesse nesse aspecto. Aliás, tem alguns que nem gostam desse aspecto. Eu acho legal essa conexão com a computação, porque eu acho que dá um nível de concretude muito grande, que a mim me entusiasma. Mas muitos não são assim. Tá? Bom, acho que é isso. André, muito obrigado pelo curso.
Hoje a gente encerra. Na semana que vem, dia 22, a gente tem a terceira aula e última, e a gente vai começar de novo às 19 horas e terminar, a princípio, às 20h30. Tá bom. Agradeço a presença de todos. Espero que a gente possa contar com a presença de vocês de novo semana que vem. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado, hein, André. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite a Tchau, tchau. todos. Boa noite. Tchau, tchau.